Amada, sou eu te adoro. Vamos lá para uma leitura. Pontos que necessitam de atenção na sua energia. Espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Sejam todos bem-vindos nesse canal hoje e sempre. Muito bom trabalhar, né? Eu amo tarô como uma ferramenta de cura, de autoconhecimento, de transcendência das limitações que nós trazemos, muitas vezes até de percepção mesmo. Porque tudo aquilo que a gente percebe, a gente consegue curar, transcender, transformar. Tudo aquilo que está oculto na nossa energia, que nós não temos consciência. Como é que você vai resolver algo que você quer, ou criar uma estratégia de alcançar um nível de acesso, né? Uma ferramenta que lhe permita resolver algo que você sequer desconhece. Então, vamos por opções. Opções maravilhosas hoje, que é esse quartzo rosa, pontos que necessitam de atenção. Segunda opção é a maçã vermelha. Terceira opção, o anjinho. Quarta opção é o coraçãozinho de ametista. Primeira opção, o maravilhoso quartzo rosa. Todas as opções podem ter mensagens para você, mas é sempre importante escolher uma ou duas opções e ver depois o que casa. Segunda opção, maçã vermelha, de acordo com a sua necessidade de trabalho de sombra, o que quer que venha manifestar aqui na leitura. Segunda opção, o anjinho dourado. Terceira opção, desculpa, é o anjinho dourado. Quarta opção, o coraçãozinho de ametista. Primeira opção, o quartzo rosa. Certo? Sejam todos bem-vindos nesse canal hoje sempre. Existe alguma questão específica que se apresenta como um grande desafio na tua vida que o Arcanjo Miguel vai te ajudar a resolver? É como se ele fosse te trazer a solução, tá? Para você ter atenção aos movimentos. Então, aquilo que você pediu, né, confiando no poder, na autoridade dele, ele vai, por causa do seu merecimento, ok? Ele vai te trazer. Ou ele vai resolver, ou ele vai abrir um caminho para que você tenha acesso a algo que te traga muita alegria aqui. Tá? Para quem trabalha com a espiritualidade, é uma sintonização multidimensional, uma percepção muito mais intensa, ou algum novo mentor, ou alguma nova ferramenta de cura, algum novo processo. Para quem não trabalha com a espiritualidade, é um espaço de integração que vai ter reflexo na sua vida afetiva, ou para todos, a questão de cura de alguma questão de bloqueios no cardíaco, de indisponibilidade emocional. Para alguns, acessar alguma mandala ou desenvolver alguma mandala de cura do cardíaco, que esteja relacionados à indisponibilidade emocional, tá? Então aqui você está num processo de transformação e de ancoramento de estrutura num nível muito mais multidimensional, muito mais intenso, tá? E de alinhamento com a matriz divina da sua alma, alinhamento com o terceiro raio. Então, se você tiver desejo de usar muito rosa, é normal no período, porque é muita atuação de mestre Rovena, de mestre Vitória, de que ele chama caridade no seu campo, tá? Aqui existem conflitos, mas que alguns conflitos são internos e que necessitam desse centro de atenção, mas muito para que você desenvolva percepção mesmo, para que você entenda que algumas questões necessitam de integração. Não necessariamente que você faça movimentos, aqui é a sua consciência que vai trazer todo um novo centro de atuação. Abertura de possibilidades infinitas aí de atuação, de cura e de resolução da parte da sua hierarquia de luz. Não é necessariamente que você precisa fazer um processo de cura específico ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas tem alguma informação, tá, que você precisa acessar sobre si próprio, algum contexto que envolvam crenças ou ilusões que ainda tragam reverberações e que venham muito de outras vidas ou que vem muito do sistema de crenças anterior. Um espaço vibracional que você ocupava antes do seu despertar ou que já foi transformado após o seu despertar e que, no entanto, é como se você continuasse reverberando no centro que já não faz mais sentido para você.
tá? Seja de dor e sofrimento, seja de isolamento, seja de uma reatividade. Ou aqui tem muito bloqueio no que tem a própria energia sexual, ou exercício da própria sexualidade no espaço correto, sagrado, tá? Eu tenho muitas transformações que estão processando. Você aproveita muito trabalhar com mumiá para te ajudar a trabalhar a regeneração. E aqui é muito de parte de você que tem muito a ver com a satisfação, com o amor próprio, ou com uma vida que haja contentamento, felicidade, relacionamentos felizes, trocas felizes, abertura emocional, que em algum aspecto você tenha processado a informação, a memória do isolamento mesmo, tá? Da solitude, da solidão. E isso tá entrando no espaço de liberação do seu campo, para abertura para conexões, tá? Tá numa fase de transição. Tem coisas emocionantes para acontecer, seja comunicações, seja transformações. A chegada de algo novo na sua vida, tá? Que vem muito trazido por ele. E é como se o sol voltasse a brilhar na tua vida, ou algo que vai te trazer muita alegria, tá? E que você vai considerar um presente do bem-amado Cristo Miguel. Que lindo, é maravilhoso receber presentes do Cristo Miguel. Eu tenho extremo gosto nos presentes dele em todos os aspectos. Todo tipo de presente dele é desejável, tanto quanto ele é. Aqui fala muito de um processo de um despertar psíquico no nível muito profundo de memória celular, memória akáshica, tá? Memória ancestral, pessoal mesmo seu, principalmente, que esteve muito voltada a isolamento, a reclusão, a manter uma distância higiênica dos relacionamentos, tá? Uma memória de solidão, ou de solitude, de isolamento, pacto de solidão, seja por conta de algum decepção muito grande, mas que já vem de muitas vidas. Não é nada relacionado a essa era de tempo apenas, mas que os 4 arcanjos do Senhor estão coordenando toda uma mudança de ciclo, para que você se abra para uma nova fase na tua vida, se abra portais aqui de muita estrutura. Fala muito de prazer, de muita sabedoria, de deleite mesmo. Aqui de superação, de cura do feminino ferido, tá? Mas muita espiritualidade ela tá coordenando, é sua própria inteligência superior e as estruturas de luz integral, as forças arquetípicas primordiais, os 4 arcanjos do Senhor, tá? Então, a sua própria inteligência, o seu próprio movimento e trabalho de cura, que pode envolver questões de muitas vidas aqui que foi realizado, que vai culminar numa mudança de percepção, que abre caminho para a espiritualidade agir de uma forma diferente na tua vida. Você pode sentir vontade de trabalhar muito com rosa e com vermelho agora, porque uma abertura maior aqui, tá? É um grande centro de abertura, tá? E aqui fala de aberturas multidimensionais, de percepções multidimensionais, ou de tecnologias e consciências da multidimensionalidade operando a seu favor. Então, você vai entrar num movimento positivo aqui. Aqui é necessário descanso mental, tá? Organização, clareza mental. Aqui é a necessidade de não pensar muito, não dar tanto poder para sua racionalidade, sua intelectualidade, porque hoje o seu centro de atuação, a racionalidade e a intelectualidade vai atrapalhar em vez de auxiliar, tá? Aqui fala muito da cura do feminino ferido em algum nível, questões de depressão, que podem envolver mãe, irmã, o feminino da família, ou você mesmo vibrando nesse centro de tristeza profunda, depressão, tá? Isolamento, reclusão. Aqui fala muito da instalação de um chip, de um implante para alguns, né? Do espaço positivo aqui, dos 4 arcanjos do Senhor, tá? Então você pode sentir uma leve queimação, seja na perna. Geralmente chip não é muito positivo, mas existem os positivos, quando é da tecnologia espiritual, da luz pura, ok? Não existe só chip negativo, ao contrário que eventualmente algumas pessoas possam entender. Aqui é uma tecnologia espiritual que alterará o padrão vibracional, o padrão energético, que vai te trazer mais alegria, tá? Mais felicidade, mais contentamento, mais proteção para o seu campo, tá?
contra influências, inclusive a queda de vibração sua mesmo. Então aqui mais clareza, mais conexão com a luz, tá? Mais força para vencer toda a negatividade que seja dentro ou fora. Então, um espaço de integração e de abundância e de beleza muito grande, de transcendência, tá? Você pode sentir uma queimação na perna direita, tá? Geralmente, implante, quando você sente algo sendo colocado, instalado ou queimaçãozinha, tá? No lado esquerdo do corpo, todo o lado esquerdo do corpo não é positivo. Quando é a luz que instala algum tipo de implante, é sempre do lado direito do corpo, ok? Pelo menos é a regra, tá? Então, aqui é uma colheita próspera, são movimentos, tá? Para você sair de uma noite escura da alma em algum nível, ou de um aprisionamento em algum nível, que vem muito do espaço mental, condicionamento e crenças. Que aqui vem muito a clareza, um ponto de crença, uma crença muito profunda, que seja acessando o eu negativado seu, acessando um complexo, um trauma, um bloqueio de outras vidas, que vai promover essa liberação. E é muito os 7 arcanjos do Senhor, os 4 arcanjos do Senhor, todo esse movimento dos 7 chakras, 7 Chohans, 7 Elohims, tá? O movimento superior aqui, tá? Então, é muito importante meditar, descansar, buscar informação para quem não tem acesso à informação sozinho, senão diretamente com a sua hierarquia de luz. Todos nós temos a inteligência cósmica, vibracional, de nos sintonizarmos com a fonte superior de tudo que há e de trabalhar na autocura, tá? Mas para quem precisar de leitura é legal, mas para quem não precisar, é muito essa sintonização. Aqui existe grandes situações que envolveram um cansaço muito intenso, tá? Que envolveram situações muito desgastantes aqui e que envolvam relacionamentos, tá? Padrão vibracional acerca de relacionamento, padrão de atração, padrão de atuação, forma de atuação nos relacionamentos, tá? Que não lhe aproveitava. Para você justamente criar uma rede positiva de conexões, seja amizade, seja trabalho. Então, existe uma transformação muito profunda e uma grande mudança cíclica de uma estrutura kármica de relações sendo levada para o espaço positivo, pela sua própria hierarquia de luz, pelos 4 arcanjos do Senhor, para transcender obstáculos que começaram lá atrás, a vidas muito antigas suas. E vem aqui por conta do tempo divino mesmo, tá? Vem aqui para uma abertura emocional, para permissão da chegada de um relacionamento afetivo para quem ainda não está conectado, ou para quem já tem um relacionamento, por um novo ciclo no relacionamento. Mas para alguns necessariamente envolveram pactos, contratos, associações que não estavam bem maior, ou uma postura que violou algum espaço sagrado, vibracional seu no passado, e que a partir desse centro de alinhamento hoje, haverá uma alteração, né, na assinatura energética, tá? Para alguns não é algo que vai se processar automaticamente pela espiritualidade, você vai precisar buscar a cura e a sintonização disso. Mas para outros, o próprio Arcanjo Miguel vai trazer como um presente para você, tá? A resolução de algum conflito. Para alguns envolve quebra de magia ou quebra de maldição de vida passada que impedia que você se relacionasse por conta de algum trauma de relacionamento, por conta de alguma questão que envolveram relacionamentos que deram errado, uma má escolha, tá? E que pela qual foi responsável para viver muitas vidas aqui na solitude ou no espaço de isolamento, com dificuldade de manifestar relações saudáveis. Tem muito a ver com os relacionamentos, tá? Trabalha muito com as invocações, para quem trabalha com ritual xamânico. Tem muito essa questão de acessar a fonte, acessar o mistério, pedir e receberás, tá? Bata e ser-vos aberto, ok? Esses portais de luz, de cura, tá? Muito bom. Para alguns tem a intervenção do feminino divino sagrado, da sua ancestralidade cósmica ou humana, ou as duas, da luz pura, para te auxiliar a superar conflitos, bloqueios, ou nesse seu processo de cura com relação ao feminino sagrado.
tá? E é o tempo divino que tal ocorra. Então, para quem não ocorre, é porque ainda não chegou o tempo divino. Então, vamos ter bom senso, discernimento, porque aqui a gente não trabalha com tarô no espaço de responsabilidade, de trazer uma energia que não se manifeste e a pessoa fica decepcionada, ferida com aquilo, tá? Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, quando a gente tá no tempo certo, no merecimento, tá? Tem coisas que... portais que são abertos para nós em determinado lapso temporal, né? E tudo mais, por conta do nosso próprio desenvolvimento e outras questões, tá? Que existe um despertar mais elevado aqui, uma consciência mais elevada de tudo, tá? Aqui é um ancoramento de potencialidade, aqui. Seja a revelação de um dom para algum, seja o empoderamento para seguir uma direção, seja a superação de questões que envolveram vidas egípcias e que bloqueavam o seu caminho num centro de manifestação, seja de missão de alma, um propósito divino no nível mais elevado, prosperidade e abundância, seja principalmente de relacionamento, tá? Para alguns, especificamente, precisa resolver suas questões kármicas, que envolvam a deusa Sekhmet, a deusa Leoa, tá? Espaço de conflito, de competição com a deusa Leoa, Sekhmet. Que é isso que tá bloqueando o seu caminho em alguns níveis, tá? São as sacerdotisas, as altas sacerdotisas. Aqui Isis ascensionada te auxilia, será bem, a superar conflitos que envolveram Sekhmet, ok? E que envolve competição. Então, é como se houvesse pequenos fragmentos de estruturas ou histórias das quais que você não conhece ou não integrou ainda, e que a partir de encaixar essas pequenas peças, você vai entrar num espaço vibracional muito melhor e acessar inteligências e códigos de luz estelares num nível muito mais elevado, tá? Com o auxílio da sua família cósmica, sua família estelar. Então, para quem, né, não se trabalha, né, no nível humano, não tem possibilidade de qualquer nível, não queira, invoca a sua família de alma, a sua tribo, tá? Você não está sozinho, para te auxiliar a superar, principalmente os pleiadianos e sirianos, para te auxiliar a todo espaço de obstáculo. Sua guiança é divinamente guiada, então prossiga, porque você vai conseguir acessar portais cada vez mais elevados. A Irmandade da Rosa, beleza e devoção, sacerdotisa mística, professora. Então, são iniciações espirituais elevadas. Para alguns é um novo espaço, né, na Irmandade da Rosa, para quem está conectado com essa fraternidade da Rosa aqui, que nós ancoramos nesse planeta. Para outros é nos planos internos, que está conectado e que é iniciado, tá? Porque tudo existe em muitas frequências e espaços dimensionais. Para outros é um centro de empoderamento diante do seu próprio caminho. Suas próprias iniciações espirituais chegarão no novo nível, tá? E aqui fala da manifestação de um novo nível de existência humana também, de deixar de uma vez por todas todo o espaço de sobrevivência, todo o significado e sentido da palavra sobrevivência que a Miguel fala, para você ir por um centro de soberania muito elevado em todos os aspectos da sua vida, para que você realmente possa ser feliz, tá? Enfrentar os medos e se elevar. Então, tem questões aqui que necessitam de integração, sim. Aspectos que ainda necessitam de ter um olhar atento, ter um direcionamento ou ter uma postura, né? Trazer a consciência e pedir a resolução. Uma espécie serás atendidos. A espécie será atendida. Bata aí, né? E será atendido. Peça e receberás. Muita gratidão. Está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou o que sou. Gratidão. Segunda opção. Amada, eu sou, eu te amo, te adoro. Só um minutinho. Qual é o seu desejo mais intenso agora? Foque nisso, tá? Aqui o Miguel fala. Tudo aquilo que você desejar agora, você vai conseguir, tá? É um novo tempo, uma nova vida, uma nova jornada, um novo ciclo, novas situações, novas estruturas, novas emoções, novas pessoas, novas oportunidades.
todo o espaço de abundância, prosperidade, tá? Aqui só exige uma ação coordenada, uma força de vontade, tá? Todo o centro de aterramento que você puder trabalhar, existe muito equilíbrio aqui kármico, inclusive cósmico, existe justiça divina, né? Equilíbrio da balança kármica que eu já tinha falado lá. Então, é um momento que você precisa, aqui do descanso mental, tá processando várias situações e informações para que você, muita coisa vai se tornar clara, se tornar aparente, se tornar manifesta ou manifestada na quarta dimensão ou na terceira dimensão, tá? Então, é um período que exige descanso, que exige todo o cuidado de não sobrecarregar o seu mental, tá? De simplesmente confiar, de viver um dia de cada vez, tá? As coisas vão dar certo, para alguns precisam de ter contato com o mar, com uma certa rapidez, para quem tem disponibilidade de viajar para praia ou mora na praia, buscar ter bastante contato com a água do mar, tá? Porque tem coisas que serão ativadas no seu corpo que vem a partir desse contato com o mar, banho de mar, tá bom? Então, tem um movimento para uma troca ou para receber algo, tá? Aqui tem uma fluidez. Aqui tem todo um potencial de realização mesmo, de cocriação, de construção, tá? De alinhamento com abundância, prosperidade, ou esse desenvolvimento de projetos, espaços muito sólidos na sua vida, mas que o que te abala e afeta muito é o centro mental ainda. Que ainda precisa ser muito trabalhado o seu mental, tá? Muito desgaste mental, muita ansiedade para alguns é depressão mesmo, para outros toda a cura emocional que ainda está se processando, por isso que é muito bom ir com delicadeza, porque são sobreviventes, aqueles que já passaram situações muito difíceis na roda de Sansara, tá? Então, o espaço de liberação emocional vai precisar ser respeitado, tá? E proteção psíquica, trabalha muito com o Elemiá, Mitzrael, a invocação, tá? Então, existem muitas dores que precisam ser liberadas, muitas decepções, tá? Que te coloca num centro de reatividade ainda, é a sua assinatura energética, não é sobre você no nível consciencial inferior, tá? É sobre todo aquilo que a sua energia traz, mas que é o processo, tá? E que você vai conseguir superar toda a indisponibilidade emocional, vai conseguir avançar no processo de cura emocional, de integração emocional, de liberação emocional. Tudo que puder te ajudar com as questões que envolvam o emocional, faça. Seja pintar, dançar, ter o contato com o mar, água. Que isso é muito importante, a liberação emocional de dores, seja dessa vida, de traumas, seja do passado, de toda a insuficiência, todas as situações onde você não se amou, você não foi amado, onde você entregou e não houve reciprocidade, tá? Então, é o processo de liberação disso, mas muito das suas memórias, seja celular, seja DNA, seja corpo kármico, seja corpo emocional, seja do sistema psíquico, tá? Do seu corpo astral. Então, aqui tem eventos que vêm para trazer transformações que não são num centro fofo, porque a torre nunca é fofa. Situações inesperadas que vão trazer transformação e que exige essa determinação e essa força. Porém, a longo prazo vai se mostrar muito proveitoso. Então, são as situações que são responsáveis
promover a longo prazo a criação de todo um outro centro de prosperidade e abundância, de realização e de cura, de integração, ou do seu caminho como curador, ou do seu caminho como um ser curado, integrado nesse planeta, não importa se você trabalha com a espiritualidade ou não, aí eu importo que como você estará, tá? Mas é um processo, respeite a delicadeza do processo, ele repete isso. Tem muito movimento aqui, tem muita ansiedade aqui, ou ataque psíquico, ou questões que envolvam não dormir bem, questões que envolvem a quarta dimensão, que envolvam transformações a partir de um espaço de interferência no seu campo energético, para alguns, tá? Mas faz parte desse processo mesmo de realinhamento da sua frequência. É o seu sistema vibracional que está sendo curado, para que você viva em paz, feliz, seja próspero, que seja alinhado com uma nova consciência, tá? Num nível muito profundo, por óbvio, que é todas as informações da sua assinatura energética, né? Todo o seu sistema ressoe com novas informações e frequências, tá? Então aqui houve muitas traições, abandonos, perdas, tá? Situações que promoveram muita dor, tem muitos traumas aqui, tá? Mas eu não sinto que sejam situações que você ainda vai passar de muito trauma. Essas situações aqui de muito trauma para ser liberado. E que isso, eu entendo que é um processo, você precisa entender que é um processo, ele fala. Então, honrar suas emoções, procurar dormir bastante dentro do possível, se dormir bem, ou fazer coisas que te coloquem em conexão com as suas emoções, seja ter contato com a água, com o mar, e respeitar o ciclo das coisas, tá? Não se cria toda uma nova consciência, todo um espaço curado em 3 dias, ele fala, muito, né, querendo dizer, não é rápido, tá? Não queira fazer em 3 dias o que necessita de 3 anos, tá? Mas é o processo que vai te deixar livre, feliz, estruturado, trazer coisas que são boas, estruturadas, né? Essa abundância, essa satisfação emocional, essa realização. Então, confie na hierarquia de luz, confie no plano divino, confie que você vai alcançar vitória sobre qualquer limitação, sobre desonra, sobre dor, sobre sofrimento, qualquer memória disso, tá? É espaço de superação mesmo, de abertura de caminhos total, mas que ele exige vencer e superar e ressignificar muitas estruturas de ego humano aqui que foram instaladas, tá? A partir de um centro de dor, sofrimento, limitação, bloqueio, trauma, rigidez, orgulho, tudo que tá num condicionamento ainda, num centro de reatividade, tá? De limitação. Então, é como se eventualmente você está aprendendo. Sabe alguém que ficou preso muito tempo e que de repente é solto? Como se fosse um passarinho que cresceu numa gaiola e que de repente abre a porta da gaiola e vai precisar de um tempo para poder entender que ele pode voar, reaprender a voar, tá? Então você está reaprendendo a ser feliz, tá? É um processo de superar os conflitos e os traumas e ter toda uma nova consciência aqui. De felicidade mesmo, de contentamento, de pureza, de entrega, de que as coisas estejam funcionando, né? E de realmente aceitar que é possível ser feliz, sabe? Fala muito disso. Superar a memória de trauma, tá? É um espaço de integração muito profunda. Quem escolheu essa opção tá passando. Então, desenvolva toda essa consciência da presença. Viva um dia de cada vez. Se permita observar, aprender com as intervenções divinas, as torres, tá? Tudo isso vai te levar para uma fase da tua vida onde tudo será maravilhoso. O desafio é aceitar o processo. É superar as limitações, tá? Os condicionamentos aqui de quem viveu muito tempo
manifestando limitações, mesmo que seja de um contexto emocional, tá? Muita abertura e ativação de códigos de luz divinos, de portais estelares. Tá? A sua família cósmica, suporte, socializando, comunidade. Então tem muito contato para alguns com seres da multidimensionalidade, que é a sua família estelar. Ativação de códigos de luz de Hathor. Então toda uma nova ordem na tua vida que implica justamente autoridade, prosperidade, abundância, tá? Soberania em muitos níveis, tá? E aqui é a reestruturação da sua árvore galáctica, da sua matriz divina, da sua estrutura multidimensional. Sincronicidade, os milagres, deixar ir, o reconhecimento. Então você vai alcançar o inalcançável nesse momento. Ao processo mesmo, se permitir. Tem uma mudança, uma elevação de frequência, novos planos, novas aventuras, avanço espiritual, mas que envolve também desafios que sejam concernentes aos ciclos planetários, ao fechamento de ciclos, tá? Ao movimento que muitas vezes não é muito fácil, tá? Que seja que questões que envolvam a questão da cura de energia sexual, da sexualidade, seja a abertura do cardíaco, seja a superação de conflitos emocionais, tá? Seja muita questão de o mental, corpo emocional, corpo mental. Coletivo dos leões brancos, portais interdimensionais para a lira, oportunidade de tempo de inspiração, os portais estão abertos. Então, intervenção divina da sua família cósmica, da sua família estelar, tá? Fusão. Aqui é o equilíbrio. Viver a partir do cardíaco mesmo, a união tantra, a união que chama gêmea, tá? A manifestação, a cocriação estelar, a abertura de portais multidimensionais para trazer para a Terra tudo aquilo que você já é nos planos superiores, ondas de inspiração, dedicação, estamina, nova energia. Então você tem toda esses portais de abertura, mas é esse dar tempo ao tempo, essa abertura e todo esse desconforto que tanta transformação pode trazer também, tá? Então aqui é muita transformação, muitas tempestades que vão trazer a bonança, tá? Só que essa abertura, esse rompimento de estrutura, de que você vê muitas vidas, pode ser desconfortável, pode doer, pode ser desafiador, vai sair tudo muito bem, simplesmente viva um dia de cada vez. Gratidão. Está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou, o anjinho. Energias para o momento. Para quem escolheu essa opção, pontos de atenção, ou aquilo que tem disponível, porque está muito nesse sentido hoje. Aqui pede muito foco na luz, tá? Mesmo que as coisas pareçam difíceis, ou estejam difíceis, ou se mantenham difíceis, estabeleça esse foco na luz. Deixar ir, para alguns tem que cortar. Pessoas, situações, uma postura, tá? Hábitos, tá? Esse alinhamento com a sabedoria superior, esse alinhamento com... Aqui é muito uma consciência da vitória, que toda a consciência de derrota precisa ser deixada para trás, de perda, de bloqueio, de limitação, tá? Porque a gente precisa se tornar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Então, se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso ter a consciência de uma pessoa bem-sucedida. Se eu quero ser amado, com reciprocidade, amado, ter relações que são felizes, né? Eu preciso me amar nessa intensidade, assim. Então, é muito isso, ter todo o sistema de referência dentro daquilo que você deseja. E, tipo, não aceitar nada menos do que isso, tá?
Isso implica a sua própria postura, às vezes, tá? De um perdedor, ou de alguém que está acostumado a ter algum nível de derrota, ou tenha medo da derrota em algum nível. Zadakiel. Aqui fala muito dessa questão, né, de transmutação, tá? De todo o espaço de materialidade e de trabalhar a energia sexual, que traz justamente o desenvolvimento material. Literalmente você cuida do espiritual e se trabalha, e você vai conseguir justamente um centro de realização muito grande, tá? Mas aqui tá pedindo mais alinhamento espiritual para quem escolheu essa opção, ou de priorizar a espiritualidade, tá? Ou de estabelecer uma nova postura diante da espiritualidade, como lidar com a espiritualidade que envolva dinheiro e que envolva sexualidade ou que envolva bem-estar em algum nível, tá? Metatron. Aqui carisma, vem a Madre Teresa de Calcutá, que é a Mestra Teresa do primeiro raio. Ela abriu mão de tudo que era mundano e profano para viver uma vida santa. Isso que trouxe o espaço de ascensão dela e de realização. Então, é muito isso para alguns. De fato, vai ter que abrir mão de tudo aquilo que significa a realização material no nível que você traz, muito entranhado, tá? Seja um apego à matéria, ou seja, buscar o material, ou seja, estar conectado excessivamente com a matéria, ou com estilo de vida que não combina com aquilo que a sua alma desenhou e planejou para você viver nessa encarnação. Então, vai precisar, né, escolher o amado, escolher transmutar e ressignificar toda a consciência tridimensional, que não quer dizer que a espiritualidade não possa te trazer prosperidade, abundância e realização neste nível. Mas aqui é muito esse apego à matéria em algum nível, tá? Que não combina com aquilo que você veio trabalhar ou viver. Tá? Aqui tem uma decisão que é necessário ser tomada e que vem de um centro de sabedoria superior. Aqui está pedindo muito para que você reveja o seu núcleo de prioridades. Hoje, o que é prioridade para você na tua vida, tá? O quanto que o espiritual, ou o seu propósito, a sua missão de alma, ou o seu desenvolvimento espiritual de fato tem sido prioridade real. Porque às vezes a gente pensa que está sendo, mas na prática tem outros interesses e conflitivos em jogo. É isso que está falando, tá? Então, uma verdade maior aqui. Algo que não está permitindo que as coisas funcionem de uma forma mais rápida, porque você tem sido o seu próprio obstáculo, qual seja o sistema de crença, o sistema de valor, tá? É uma nova perspectiva, uma nova postura aqui, um aprendizado kármico muito grande, tá? E que envolva algum tipo relacionado a algum poder, tá? Seja poder econômico, seja financeiro, seja as questões materiais, ou seja, poder em geral, tá? E que seja um bloqueio dos seus chakras, um ponto de dor. Aqui para alguns pode ser justamente a consciência do sacrifício que a vida espiritual deve trazer necessariamente, ou de restrição. É diametralmente oposto. Porque tradicionalmente faz parte do inconsciente coletivo humano, que um ser espiritual, ele precisa abrir mão de tudo, ele precisa ser celibatário, ele precisa abrir mão de toda matéria, ou de todo o dinheiro, de todo o sucesso, porque era normal fazer os votos, né, no espaço religioso, voto de castidade, voto de pobreza, né, tem até na Bíblia que é mais fácil que um camelo passe no buraco de uma agulha do que um rico entra no céu. Então agora é a hora de trabalhar essas crenças para alguns, tá? E que daí não tem a ver, e aí você vai precisar se olhar, tá? A gente precisa se ver onde que a leitura se encaixa para nós. Somos seres espirituais com uma inteligência cognitiva, assim como temos humanos. A gente precisa entender que centro que a mensagem, buscar informação de se dar ao trabalho, faz parte do autodesenvolvimento, você perceber
em que centro que a mensagem ela se aplica para você. Aqui é uma cura emocional muito grande para alguns que tem a ver com tudo o que significa mendicância ou que significa esse abrir mão de tudo para ser iluminado, para ser ascensionado, para estar no caminho espiritual real, que a nível humano você pode não reconhecer isso, mas que no nível inconsciente isso ainda está condicionando o seu caminho, o motivo pelo qual a manifestação de matéria, de estrutura financeira, de estrutura material está limitada, condicionada à superação desta crença, tá? Que não te representa, que não representa nem um pouco a espiritualidade aqui, tá? Necessariamente, não tá. Tem pessoas que podem ter tudo, ser muito prósperas e ter uma espiritualidade altamente desenvolvida, tá trabalhando a ascensão, a iluminação. Tem pessoas que podem não ter nada, tá? Viver um espaço de exceção muito grande e tá totalmente preso na roda de samsara e numa consciência orgulhosa. Então, são conceitos absolutamente distintos, mas que eles foram deturpados na consciência coletiva. Então, que é essa clareza que vai vir para alguns, de que forma que está lidando com o dinheiro, com a matéria, ou de que forma que a crença de que esse não ter nada, né, ser uma pessoa que abre mão de tudo que é realização material para essa realização espiritual, ainda está te condicionando a atuar num espaço que não mais é interessante para você. Então, muito esse olhar. O que é ser espiritual de fato? Tá? Como é que eu vou ser feliz de fato? O que é alinhado de fato? O que vai trazer satisfação emocional verdadeiramente? Né? O que está alinhado quais são os sistemas de crença e modelos que necessitam morrer para que você renasça. Seja para sua própria prosperidade, seja para o amor. Tá? Para alguns tem a ver necessariamente com tudo ser difícil demais, para outros, muito apego à matéria. Então, como são energias diametralmente opostas, aí cada um vai ter a responsabilidade de encaixar, de se questionar, de buscar. Isso é muito interessante, porque quando a gente tem uma única linhagem, né, um único viés numa leitura, fica fácil tomar aquilo como uma verdade, que às vezes nem é a nossa verdade. Então, faz parte do desenvolvimento espiritual a gente ir questionar em que centro real que eu ainda estou atuando, né? Quais são as minhas crenças subjetivas, inconscientes, que estão operando no meu sistema? Em que espaço que eu ainda estou buscando validação em algo, em viver um arquétipo, viver uma estrutura, tá? Que ela não é necessária. Aqui fala muito de carregar um espaço kármico do qual você não tem a clareza, e muitos é o sofrimento em excesso, a restrição em excesso, todo o excesso aqui. Para outros é o apego à matéria em excesso, claro. Mas para outros é justamente a necessidade de escassez, de falta, de restrição, de sair do mundo, de não ter mais contato com pessoas desse mundo, ou que vivem num espaço vibracional inferior, tá? Como se veste, o que come, como entende que isso faz parte do desenvolvimento espiritual, mas que não é o essencial, ele fala. Tá? E aqui é um peso que você carrega vidas e vidas desnecessariamente, tá? Então, esse sentido de hoje, perceber o que vai te trazer satisfação real e de se abrir para a mudança, se abrir para novas ideias, para a criação de uma nova estrutura que transcenda forças arquetípicas ou inconsciente coletivo religioso, crenças religiosas, tá? Que vá para um espaço muito maior de renovação e de inovação aqui, tá? Eu tenho muito essa transformação.
Permita voar acima daquilo que já te feriu antes, tá? Porque muitas vezes você pode desencarnar e perceber que fez grandes sacrifícios, grandes renúncias, que todos eram desnecessários. É muito isso que a espiritualidade, a hierarquia de luz está querendo evitar. Outros, para você sair de uma consciência que nenhum sacrifício, nenhuma renúncia, também é todo o extremo aqui, a polaridade. É necessário que você pode fazer as coisas de qualquer jeito, que vai dar tudo certo, não é por aí. Então, é esse ponto de equilíbrio que vai depender da sua orientação pessoal, tá? E pode ser modificada. E um novo ponto de ação a partir de uma nova estrutura, tá? Tá um ponto de decisão muito interessante no que tem de uma transformação muito grande, tá? O ancoramento de uma nova estrutura, de um novo sistema de crenças, ou de uma nova forma de agir e de atuar, mas que existe toda essa reflexão e todo esse crescimento aqui. Aqui é muito se você, de repente, entendesse que não precisa arrastar mais correntes, seja ideias do que é ser espiritual, tá? Ou crenças religiosas que você já traz de outras vidas e que nem percebe, tá? Seja uma postura, assim, combativa, ou tudo aquilo que ainda que seja um engano, tá? Sobre o próprio caminho espiritual, aquilo que não esteja claro ainda, que seja engano. E que vem muito dos condicionamentos mentais, sociais, kármicos, ancestrais, dos sistemas de crenças humanos, que identificam a espiritualidade como uma forma de se vestir, como uma forma de atuar, como uma forma de ser, tá? E que muitas vezes é desnecessário, tá? Por outro lado, aqueles que estão, né, que levam as coisas por um centro de achar que que não exige uma transformação real, o caminho espiritual também é preciso mudança, tá? O entendimento do que de fato não funciona no caminho espiritual, a verdade é essa. E aqui, para alguns que estão no processo espiritual mais avançado, é justamente esse desenvolvimento o entendimento daquilo que está te trazendo essa situação emocional e se abrir para uma mudança. E nem por isso você vai deixar de ser espiritual, tá? Para outros, é a dificuldade de finalizar ciclos, seja uma profissão humana, seja um modo de ganhar dinheiro, um estilo de vida que você sustente, que não combina com o ser espiritual e multidimensional que você é, e que não tem muito o que fazer aqui. Transformações são necessárias, muito profundas, tá? Esse é para aqueles que ainda não fizeram essas transformações. Então, pelo seu ponto na jornada, já fica fácil de identificar onde a mensagem se encaixa. Aqui é a busca de decisões que façam com que você que você adquire uma sabedoria para não tomar direções equivocadas, fazer escolhas erradas ou escolhas inúteis, tá? De fato, na prática. Esse estar acreditando que algo é o melhor, tá? Quando que não é. Cada um vai ser num aspecto. Muitos acreditam que não podem amar e ser amados no caminho espiritual. Outros não podem abrir mão de um amor de codependência ou de um relacionamento no nível inferior que estejam prendendo ainda no centro vibracional inferior. Aí, para alguns, é a codependência que precisa ser curada, para outros é justamente ou não se permitir ser feliz no amor, ou ter uma vida onde há satisfação no amor, por conta de crenças religiosas que separam a realização afetiva do caminho espiritual e que necessita de transformação, já vem de muitas vidas, tá? É o que necessariamente para que a pessoa seja uma espiritual, com a missão dela que ela precisa estar sozinha ou não ter tanta realização no relacionamento, para quem já tem relacionamento correto, enfim.
esse caminhar sozinho, tá? Então, são situações que vão te obrigar a ter uma nova perspectiva de tudo, que vão te ajudar a sair de um centro de limitação, tá? E resolver questões, seja no que tange a direção, a escolhas, a crenças que não funcionam mais pelo caminho escolhido, tá? E aqui, todo o apego a um sistema, a crenças, tudo que não funciona de fato, você vai precisar olhar e deixar para trás, tá? Porque assim como existem aqueles que são o que poderia ser considerados fundamentalistas, que acham que para ser espiritual ou religioso é necessário abrir mão de tudo, né, e ter um sacrifício de tudo, enfim, outros acham que o caminho espiritual também se faz de qualquer forma, que não é necessário transformar determinadas coisas e que, enfim, a raiz do seu apego, o que não está funcionando no seu sistema de crenças, tá? Então, uma nova visão a respeito disso, para que você possa superar bloqueios, seja de manifestação, ou para que você não perca essa encarnação passando por coisas que agora sejam desnecessárias. Então, que de fato o caminho espiritual traga alegria e te alinhe com o propósito divino. O que é a vontade de Deus para minha vida de fato? Essa que é a grande questão de quem escolheu essa opção. E agora? Eu espero que seja a quarta opção, gente. E não a terceira ainda. Porque eu já esqueci a ordem. Aqui, quem escolheu essa opção vai ter necessidade de brilhar mais em algum nível. Seja novas roupas, outras maquiagens, seja um novo estilo. E isso faz parte do novo ciclo que você vai acessar agora. Tem muito esse acessar um novo ciclo, onde você possa desenvolver um estilo mais exuberante, tá? Uma renovação na aparência. Para que o exterior reflita aquilo que você está se tornando interiormente, ou você já se tornou, tá? E que a sua aparência, ela combine mais com o seu eu, né? Com quem você de fato é. Ok? Aqui, para alguns, tem a necessidade de desenvolver um estilo de vida muito mais multidimensional, muito mais conectado com o seu eu superior. Vou sair de um centro de limitação e condicionamento do paradigma humano, tá? O medo mesmo de ser julgado por determinada aparência, de não ser aceito, tá? Muito... Para alguns, você pode até sentir a necessidade de usar acessórios ou roupas diferentes, um estilo diferente aqui, tá? Que reflitam essa sintonização multidimensional, uma nova percepção de quem você é, que traga felicidade e contentamento, tá? É justamente esse acessar quem você de fato é a partir de sonhos, visões, tá? Aqui tem muito uma realização de sonhos, a criação de um novo personagem que tem mais a ver com o seu eu multidimensional. Ou esse aprender a usar o poder de criação de uma forma diferente, o poder de expressão, tá? De uma forma totalmente diferente do que você já viveu antes ou usou antes na roda de Sansara, nas suas vidas. Então é um espaço de liberdade muito grande aqui. E é claro que não dá para agradar gregos e troianos. Então tem pessoas que ficam felizes quando a gente se expressa da forma que de fato nós somos. Tem pessoas que vão nos criticar, né? E faz parte. Então a gente deixa o coleguinha falando sozinho e vive a nossa vida. Tá?
É a criação de algo novo aqui, que tem a ver muito com a conexão com os elementais. Para alguns, esse trabalhar com Tor-Yaris, principalmente com Play Virgo e os gnomos. Para alguns, é esse centro multidimensional mesmo, de conexão com algum eu seu. É muita conexão Atlante ou Shambhala. E que vai trazer todo um novo estilo para nova existência. Tá? Então, que tem toda uma criação de uma nova realidade em algo que te traga satisfação real. E que está mais alinhado com seus eus multidimensionais do que com o seu eu humano, o seu eu personalidade humana. E é claro que vai causar estranhamento no outro. E tá super normal, porque é muito isso mesmo que é como se de repente você emanasse o seu verdadeiro eu e isso implicasse numa mudança completa, tá? Aqui, muito poder de criação, ideias novas, uma grande finalização de ciclos que você vai superar muitos conflitos kármicos entre validação externa, ser quem você de fato é, superar condicionamento aqui. Para outros, é uma grande realização afetiva, iminente, emocional, tá? Uma grande realização a nível de relacionamento, uma grande transformação que um relacionamento de chama gêmea vai produzir ou já está produzindo. Uma grande liberdade. Porque aqui existem muitas mentiras contadas para si próprio, em você ser uma pessoa que você não é, para agradar o coleguinha, se diminuir para caber na ordem constituída, ou se diminuir para caber no mundo do outro, ou criar, ou viver segundo as expectativas sociais e alheias, que é algo que você vai superar, tá? Para outros, toda essa conexão com a sua família de alma encarnada ou a sua família estelar, que vai trazer toda uma nova consciência para você, de uma existência, com uma realização maior, a tribo, tá? A sua tribo, tá? Aquilo que lhe faltou antes, quem vivesse coisas com você ou que você pudesse contar. Então, aqui tem muito uma questão de uma identificação com a sua família de alma encarnada, uma união, uma perspectiva nova, a chegada de novas coisas que tem a ver com a sua família de alma encarnada ou com seus eus multidimensionais, com a hierarquia de luz, que muda completamente a sua existência, tá? E que culmina necessariamente no início de uma vida mais abundante, próspera, feliz, alinhada no centro superior de existência, na inferior, tá? Então, as roupas novas do rei falam justamente isso. Então, você vai se vestir para você vai viver para você. As roupas novas do rei, aqui ele está usando uma roupa simples, né? Então, o que é a ideia? Ele não está sendo mais tradicionalista, ele não precisa se vestir ricamente. Ele se veste para ele agora, esse rei. E você não deixa de ter o poder sobre a sua própria vida, se você tiver um estilo que contraria frontalmente a ordem constituída. As pessoas, elas acham que eu sou muito excêntrica. Então tem gente que faz comentário horroroso no canal ainda, infelizmente, e que são poucos. E hoje eu já não sofro por isso, mas no começo foi muito difícil. Outro dia uma moça, uma senhora, ela comentou: por que você se veste desse jeito? Que ridícula! KKKKK, ela colocou desse jeito. Mas quem que era ridícula? Eu que estou vivendo o meu estilo e sendo feliz, conectada com a minha chama gêmea, próspera, realizada em muitos níveis, que eu jamais imaginei viver na roda de Sansara, e me permitindo expressar a minha criatividade, o meu estilo, que ele não é tridimensional, porque eu não sou tridimensional, ou a pessoa que tem coragem de fazer um comentário desse infeliz. Então é muito isso, tipo, esse centro de liberdade mesmo. De uma transformação tão profunda, de deixar seu lagarta e você mostrar suas cores para o universo, para as pessoas, para o mundo. E aí superando toda uma de rejeição do outro, do julgamento e de crítica, tá? E todo o senso de condicionamento que você já viveu na roda de Sansara, que você não se permitir ser quem você é, justamente para não ser apontado, criticado. Tá? E muita sua hierarquia de luz que vai trazer também
tá? Todo o apoio necessário para que esse empoderamento, que você viva a sua verdade, que você se reconheça e que você não se sente menos mais, que ninguém tem o poder mais de te diminuir. Isso é lindo. Uma grande transformação aqui, tá? Que aqueles que têm muita autoridade, muito poder, muita autossuficiência, muita autonomia, muito amor próprio, só apenas são capazes de vivenciar, tá? De prescindir da validação alheia, tá? De ser genuíno, porque aqueles que te amam vão te amar e te reconhecer. Aqueles que são, né, que têm identificação com você, vai ter. E aqueles que não têm, que sigam o seu caminho, procurando alguém que esteja alinhados com a frequência vibracional. Então, aqui tem muito uma questão de união com a sua família estelar, encarnada, com a sua família, com seus eus multidimensionais, tá? Uma união assim, a nível de relacionamento afetivo no nível mais profundo. É uma união com quem você é, uma autoaceitação muito profunda também, para quem não tem a ver necessariamente com relacionamento ou todas as opções anteriores. Então, assim, cara, você estando feliz no espaço correto, unido com a sua espiritualidade, tendo a força de viver coisas, transformar coisas, uma realização assim muito grande, se permitindo, digamos que experienciar outras coisas que antigamente você não jamais, em outras vidas, tá? Expressar suas ideias, expressar sua criatividade, sabendo que está protegido e amado pela tribo do Cristo, pelo meu amado Cristo Miguel. Pode ser quem você nasceu para ser, porque quem garante isso é Ele, o Criador de todos os universos. Então, nunca mais reprima nada que você queira fazer ou ser ou mostrar. Porque eu te dou o direito, ele fala, de ser quem você nasceu para ser. Ninguém pode te tirar. Tá? Numa consciência vibracional inferior tem o direito de dizer o que é certo e o que é errado para você. Ele vai te inspirar muitas coisas, procure anotar suas ideias, sabe? Ele vai te ajudar a vencer qualquer conflito que venha de centros inferiores ou de consciências inferiores ou do seu próprio eu inferior. Para que você supere qualquer limitação, esteja aterrado em Gaia, mas seja a consciência multidimensional, alegre, feliz. Vença medos, medo do julgamento, medo de crítica, medo de rejeição, tá? Supere grandes bloqueios aqui, emocionais, de falta de autoaceitação, porque você já foi rejeitado antes pela sua aparência, pela sua postura, pelas suas roupas, pela quem você de fato é, e que incomodou. Se incomodou, o Cristo Miguel fala que incomode muito mais. Porque você veio para ser tudo isso, você veio para colocar em prática novas ideias, para experienciar coisas, para testar coisas, para viver coisas. E isso é um direito divino seu, sagrado, de autoexpressão. Você não precisa se esconder mais atrás de uma fachada socialmente aceitável, seja na aparência, seja a nível de relacionamento, seja da forma que você estrutura a sua vida. Que é uma das coisas que eu vim dar o exemplo muito forte, que eu sou muito grata para a espiritualidade ter me permitido vencer todo o preconceito, todo o conflito interno e externo, toda a opinião. Eu já fui muito ferida, não só nessa vida como em outras, né? Mesmo no canal, com o julgamento das pessoas, com a falta de bom senso das pessoas, mas eu não me deixei abater. E aí eu ainda tenho muito medo de ser quem eu nasci para ser, por incrível que pareça, tá? E é muito isso, ele falando, seja quem você nasceu para ser, se vista da forma que você quer, que você deseja, seja o rei e a rainha da tua vida, o imperador da sua existência, tenha todo o poder e exercício, sem precisar provar nada para ninguém. Respeitando apenas a sua soberania e a sua inclinação real, porque é tudo sobre essência, não aparência. Na essência você é lindo, maravilhoso. E tudo que eu quero é que você acesse a máxima potencialidade de toda essa essência maravilhosa que você vai trazer para esse plano. E nunca mais se reprima por conta e se condicione por conta de mentes tacanhas
e de pessoas ou energias ou estruturas arcaicas. Não se condicione mais, não se limite mais, simplesmente seja. Gratidão está feita, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou, gratidão.